Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que bom estar aqui com vocês. Olha, essa Carol, esse Anderson são fogo, meu Deus do céu. Que responsabilidade, rapaz, eu estou aqui, só a misericórdia do Senhor, mas feliz de poder estar aqui com vocês, feliz de estar marcando essa data tão importante para a banda CM, e que Deus continue abençoando vocês, toda a sua equipe, viu, Carol? Seus músicos que lhe acompanham, o Anderson que está contigo aí no vocal, que Deus continue inspirando vocês, dando sabedoria, dando discernimento, que muitas músicas maravilhosas, que a gente precisa, músicas do céu, teologicamente, que traga para nós alimento para a nossa alma, viu? Vocês sejam poderosamente usados por Deus, cada vez mais. Que portas sejam abertas para vocês em nome de Jesus. Eu sou muito feliz de ter a amizade de vocês e de poder participar um pouco da história de vocês quanto à banda, né? Caminhamos um pouco juntos, cantamos um pouco, tocamos, e aqui agora em São Lourenço, vivendo uma nova história, mas feliz de poder estar contribuindo um pouquinho com vocês e fazendo história com vocês aí nesses 4 anos. Parabéns, Deus abençoe, mas não foi para isso que vocês me convidaram só, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse aí, ou me acompanhasse, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Olha, se eu perguntasse, eu vou perguntar, quem aqui tem um coração puro, levanta a mão. Cadê? Me parece que ninguém levantou. Eu não estou vendo ninguém, né? Mas Deus sabe. Deus sabe. Olha, é uma pergunta difícil. Porque ler esse texto ler essa bem-aventurança, faz a gente parar para pensar, para ter aquela autoanálise, aquele autoexame da forma mais profunda possível. Os que têm um coração puro. Quem tem um coração puro? Eu acho que todos se condenam nisso aí, mas essa nossa condenação, me parece que de uma forma, ela como eu posso dizer, ela é um pouco superficial, porque lá no fundo todo mundo quer ver Deus, todo mundo quer estar com Deus, ainda que a gente não tenha levantado a mão dizendo que a gente tem um coração puro, mas ninguém nos esconde ou ninguém disfarça a certeza de que um dia verá o Senhor. Mas Jesus fala dessa bem-aventurança e ele sabe da nossa condição, mas ele também sabe que podemos ter um coração puro. Então, essa questão de levantar a mão, não levantar a mão, partiu de uma reflexão rápida e rasteira e fomos logo condenados. Mas vamos pensar aqui algumas situações, alguns exemplos. A gente está aqui numa campanha e louva a Deus pela iniciativa dos irmãos, louva a Deus pela vida desses bravos guerreiros, bravos, valorosos, valorosas, né? Essa iniciativa de estar separando esse dia, separando essa live para estar levantando ofertas para os nossos missionários. É uma intenção justa, pura, pode ser ou não. Porque talvez aquela generosidade que te faz pegar o seu celular e se aproximar do QR Code,
ou pegar a conta bancária e fazer a transferência, será que essa sua atitude é absolutamente pura? Ou será que lá no fundinho não está escondendo aquela autossatisfação, aquele prazer lá, se, poxa, eu estou contribuindo, né? Aquela pontada de orgulho. Ou se entrou orgulho, perdeu a pureza. Ou então, quem de nós... vamos falar só da obra de Deus, por enquanto? Está aí vocês aí trabalhando na live, né? Trabalhando os bastidores, está aí o Ângelo, está aí o Mateus e tantos outros nos bastidores, ajudando, produzindo, né? Certamente o Hugo, né? Enfim. Será que lá no fundo você não está escondendo ou um sentimento passando assim, poxa, eu sou uma pessoa tão importante. Olha, se eu não estivesse aqui ajudando, nada do que está acontecendo aqui estaria... Olha como eu tenho um valor, como eu sou importante, como que Deus tem me usado. Sentimentos como esse, ainda que a sua ação é boa, ainda que a sua ação redunda em glória a Deus, né? Produz glória a Deus, resulta em glória a Deus, a melhor palavra, mas lá no fundo ela pode estar escondendo uma vaidade. Nossa, é raro, irmãos, até nas nossas ações mais extraordinárias, é raro a gente ter uma motivação absolutamente pura. Até mesmo um ministro, até mesmo eu aqui pregando o Evangelho, ao final dessa pregação eu posso largar o microfone e lá no coração está assim, poxa, hoje eu falei bem, hoje foi jóia, hoje... Faz lembrar aqui uma experiência do autor do Peregrino, John Bunyan. Certa vez ele pregando, e logo após ele ter terminado de pregar seu sermão, ele descendo do púlpito, chegou uma pessoa e falou assim para ele, olha, que sermão maravilhoso. Ele rapidamente replicou, rapaz, o diabo já me disse isso quando eu acabei de descer do púlpito. Deu para... Captou a mensagem? Essa bem-aventurança nos exige a mais meticulosa vigilância e autoexame. Eu estou falando aqui de uma pureza. E você sabe que aquilo que é puro não pode ter mancha, não pode ter mistura. Puro é puro. Não tem... Se você pega uma água e aquela água está completamente pura, mas não, identificou ali que tem ali uns gramas de cloro, uns gramas de flúor, ela já não está 100% pura. Que atitude guia nossas ações? E os pecados que estão escondidos dentro de nós, que nos faz não percebê-los, né? Por isso que está escondido, são pecados ocultos, pecados íntimos. Eu destaco aqui o orgulho, destaco aqui a vaidade, destaco a cobiça. Talvez essa seja a origem de tantos outros pecados maiores, mas que pode macular o nosso bom comportamento. Afinal de contas, Jesus falou que bem-aventurados os puros de coração. Essa semana, a nossa igreja publicou no Instagram, e te convido a nos seguir no Instagram também. Depois, o Mateus, vê se você bota aí a legenda do Instagram para a gente, para o pessoal nos seguir. E ali eu falei, olha, se você quer ser grato a Deus, e essa sua gratidão não é expressa com 100% do seu louvor, 100% da sua adoração, 100% de verdade, essa expressão de adoração sua não satisfaz a exigência de Deus, porque o nosso Deus é santo, santo. E santo é um outro conceito importante para essa reflexão de pureza.
Santidade é separado, santidade não tem a mistura, é perfeito. E Deus nos exorta, olha, é feliz você, se você tem o seu coração puro. Que atitude guia as nossas ações, irmãos? É um desafio. Essa palavra, ela tem dois momentos. O primeiro momento é esse aqui. É um desafio este autoexame, é um desafio, exige uma maturidade muito grande. O que eu estou falando aqui, talvez muitos que estão me ouvindo não compreendam, não entendam a profundidade das nossas ações que deveria ter, as nossas ações. De sermos e termos um coração puro, livre de cobiça, livre de maldade, livre de sentimentos que não estão em consonância. Não sei se eu falei difícil demais, não sei se falei certo, mas sentimentos que caminham junto com os sentimentos do Senhor, com a santidade do Senhor, com as ações de Jesus Cristo. A vontade de servir a outras pessoas que você tem, que você busca, será que é apenas vontade de servir ou não é um desejo de receber uma retribuição? Vou fazer perguntas para nos ajudar nessas autoanálises, ok? Oferecemos nossos serviços desinteressadamente ou porque procuramos uma maneira melhor de nos exibir? Filho, examine-se. Trabalhamos na igreja por amor a Cristo ou para manter certos privilégios? Os que têm um coração puro, esses são felizes. Nossa fidelidade na assistência aos cultos parte do desejo de ir ao encontro de Deus ou é simplesmente o cumprimento de um costume ou forma de obter mais respeitabilidade das pessoas? Não, ele está sempre no culto. Não, ele está sempre no culto. Sabe aquela coisa de... Até as nossas orações e as nossas leituras bíblicas, elas demonstram o desejo sincero de estar na presença de Deus? Ou, na verdade, ela não manifesta ali aquele sentimento assim, não, eu oro tantas vezes, eu leio a Bíblia não sei quantas vezes. Examinar as motivações mais profundas é uma tarefa muito árdua e que muitas vezes nos envergonha, irmãos. Não é qualquer um. Porque há muito poucas coisas que até os melhores dentre nós faça com uma ação completamente pura. Meu irmão, você que é um zeloso, você que faz a obra de Deus como ninguém, você que se esforça, você que labuta para fazer com excelência, será que o que você está fazendo com excelência é realmente para a glória de Deus ou é para as pessoas verem que você faz a coisa bem feita, para seu louvor, para você ser aplaudido? Qual é a sua motivação? Muitas pessoas deixam de fazer algo que Deus lhe vocaciona, que Deus lhe dimensiona. Está lá o faminto, está lá o pobre, o necessitado. Você tem como os alimentar. Você tem como produzir para eles algo que traga vida. Mas você não faz, você não oferece, porque você acha que você não tem condições de levar, você diz não para as oportunidades que Deus lhe dá, porque você se julga, não, eu vou passar vergonha, eu vou passar vergonha,
Esse sentimento, esse medo de eu vou passar vergonha, isso está revelando que sentimento é o seu coração. É zelo de alimentar o necessitado ou preocupação com a sua reputação? Preocupação com a sua reputação, é isso mesmo. Mas os que têm o coração limpo, esses são felizes. O limpo de coração são os íntegros, livres da tirania de um eu dividido e que não ficam tentando servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A verdade é que esses sentimentos lá escondidinho, de orgulho, de ciúme, de inveja, de cobiça, esses sentimentos que estão lá bem disfarçadinhos, camuflados em muitas ações que tomamos. Eles só estão lá porque nos falta maturidade de examinar e de perceber. Mas como podemos purificar o nosso caminho? Já pergunta o salmista, né? Salmo 119:9, como purificará o jovem o seu caminho? Como, então, pastor Vinícius, manter o meu coração puro? É uma pergunta que não quer calar. Nosso coração puro, você só conseguirá, eu só conseguirei manter esse coração lavado, puro, remido pelo sangue de Jesus, porque só Ele pode nos purificar, nada mais, as suas boas obras, os seus esforços, nada pode te limpar, nada pode lhe purificar, somente Cristo Jesus. Mas passa do esforço, irmãos, de você reconhecer, passa pelo esforço da sua autoanálise, revelar a você o quão egoísta você é, o quão preocupado com a sua aparência, com a sua reputação você é. Somente reconhecendo os pecados que nos trazem mais vergonhas, esses íntimos, né? Quem aqui reconhece a sua inveja? Quem aqui reconhece a sua preguiça? Quem aqui reconhece o seu orgulho? Meu Deus do céu, como é difícil alguém reconhecer que é orgulhoso, como é difícil alguém perceber que a sua atitude foi motivada por causa de orgulho, por causa de vaidade, como é difícil, mas aqueles que conseguem perceber isso, ao olhar para Jesus, ao ver o sacrifício, não pelos seus méritos, apenas pelos méritos de Cristo, mas se você não conseguir fazer esse seu raio-x, jamais você poderá alcançar um coração puro, jamais você alcançará essa felicidade. E é maravilhoso lembrar o que João falou na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 9, todos conhecemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa primeira parte, então, eu dedico a isso que parece ser impossível, né? Já que ninguém levantou a mão, todos reconhecemos que somos de coração impuro, mas pensando um pouquinho mais, a gente vê que o nosso problema ainda é muito mais grave e pior do que a gente pudesse imaginar, porque até mesmo nas coisas para Deus, as coisas para o reino, as coisas para o próximo, elas podem estar maculadas com a impureza da vaidade, da cobiça, do egoísmo, do orgulho. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos, reconheça, faça, perceba, desfrute dessa felicidade que Jesus está nos falando. Mas essa felicidade não é por qualquer coisa, não é por qualquer motivo. Essa felicidade, ela é extraordinária porque Jesus diz que somente os puros de coração verão a Deus. E aqui eu te chamo a sua atenção para uma observação, que um dos fatos mais simples da vida é de que vemos somente aquilo que somos capazes de ver.
Presta atenção no que eu estou te falando, olha para mim. Só somos capazes de ver aquilo que podemos ver. Opa! Mas que maluquice é essa que você está falando, rapaz? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que me enrolei com as palavras, mas com meus exemplos vai ficar mais fácil de você entender. Vamos lá, vamos pensar numa pessoa comum. Pessoa comum, olhando para as estrelas, vê aquele céu lindo, maravilhoso, todo estrelado. Né? Para essa pessoa comum, talvez aquilo ali, aquilo que ela está vendo diante de seus olhos, é apenas umas manchinhas, uns pontinhos brilhantes no céu e mais nada. E é mais nada por quê? Porque ela é capacitada para ver aquilo. Agora, se eu estou falando nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo céu, só que não é uma pessoa comum, uma pessoa... Mas é um astrônomo. Aí ele olha, você concorda que ele só vai ver pontinhos brilhantes? Não. Ele vai olhar para lá e vai identificar logo as estrelas, o nome das estrelas, vai identificar planetas. E ele vai estar passeando pelas constelações ali e se admirando de ver coisa e tal. Reconhecendo, aquela ali é a ursa maior, aquela ali é não sei o quê, como se fossem velhas conhecidas dele. Numa outra situação semelhante a essa, no mesmo céu, no mesmo dia, talvez seja um viajante, um navegante, lá com o seu barco em alto mar, ele olha para as estrelas, ele consegue se orientar como se fosse placas sinalizadoras. Veja, cada um vê aquilo que é capaz de ver. Eu vou avançar aqui para não ficar muito cansativo, vou correr. Um outro exemplo no campo. Tem um Mateus aí, nosso biólogo. Mas se uma pessoa comum estiver andando no campo, ele vai ver uma opção de mato, uma opção de plantinha, uma florzinha e coisa e tal. Agora, o Mateus ele pode estar vendo, com o seu olhar de biólogo, que o capacita ver ali plantas medicinais, uma espécie rara. Daqui a pouco você está numa caminhada, numa trilha, você vê Mateus parado, chorando. O que foi, Mateus? Você percebeu que links extraordinário? E a gente olha, não vê nada, mas o Mateus sabe como aquilo é raro, como aquilo é especial. Os nossos olhos veem aquilo que somos capacitados a ver. Há pessoas de mente suja que em qualquer situação veem oportunidade para trazer piadinhas maldosas, maliciosas, aquelas brincadeirinhas sujas. Como que eu sofria com isso no trabalho? Eu falava, criado na igreja, falava alguma coisa e os meus colegas vinham e me encarnava a beça, né? Com aquelas piadinhas maliciosas, aquelas palavras. Em qualquer esfera da vida, irmãos, vemos somente aquilo que somos capazes de ver. Em qualquer esfera da vida, vemos somente aquilo que somos capazes de ver. É nesse sentido que Jesus afirma que somente os limpos de coração verão a Deus. Somente os limpos de coração serão capazes de olhar para as circunstâncias da vida e enxergar a Deus. Somente os limpos de coração serão capazes de olhar para toda essa pandemia, tudo isso que nos assombra e ver Deus. Somente os limpos de coração serão capazes de perceber que as dificuldades, a doença, o diagnóstico,
a notícia é ruim. Somente os limpos de coração conseguem olhar para essas circunstâncias adversas e ainda assim ver Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, ela está repleta de exemplos. E cá entre nós, quando você enxerga Deus, tudo muda. Quando você percebe o Senhor, tudo muda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha comigo, vamos ler a história de José. A história de José é uma história conhecida. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui em Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 1. Nós vamos fazer essa leitura e olha como que um ponto de vista diferente faz com que toda uma história seja modificada. Acompanhe então lá comigo. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Ele faz uma pergunta, né? Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados e sem dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: sou eu, José, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Versículo 7. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. Foi Ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Um puro de coração é capaz de ter essa percepção, diferente de muitos. Talvez quando viu ali, talvez os irmãos ficaram petrificados, porque imaginaram assim, pronto, agora vão arrancar nossa cabeça fora, agora ele vai se vingar, agora é a hora do troco. Quem é puro de coração, filho? Vê Deus, ao invés de ver rancor. Vê Deus, ao invés de ver vingança. Aquele que é puro de coração, vê Deus, ao invés de ver retaliação. E não foi diferente, a história é maravilhosa, você conhece. Veja como que olhar para o Senhor, enxergar o Senhor, perceber o Senhor, muda todo o foco, muda todo o sentido, muda toda a história. Aleluia! A experiência do profeta Eliseu e Geazi, 2 Reis, capítulo 6, também é uma história belíssima. Gosto demais dessa história. Acompanha comigo a leitura, Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Esse servo do homem de Deus é Geazi, e o homem de Deus era Eliseu. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra em toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Então, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que o lado deles, perdão. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo
ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Eita glória! Gente do céu! Aquele que tem o coração puro não enxerga calamidade. Aquele que tem o coração puro não enxerga as dificuldades, mas vê Deus. Eu posso ouvir um aleluia aí, varão? Aleluia, glória ao Senhor. Veja, meu Deus, quem não está passando por luta e dificuldade? Quem não está vivendo agora? Quem não está agora vendo gigantes? Eu poderia aqui citar o exemplo lá dos espias, né? Eles foram lá, viram gigantes, viram uma opção de coisa, viram dificuldade, viram carros de ferro, viram uma opção de... Mas Caleb e Geazi, o que eles viram? Eles viram a promessa de Deus. Eles viram o poder de Deus para cumprir. Querido, na adversidade, quando você vê as lutas, na luta, na angústia, não te mostre frouxo para que a sua força não seja pequena. Na hora da tribulação, na hora da perseguição, você olhar para a força dos seus adversários, olhar para o tamanho do seu oponente, para o tamanho do seu problema. Olha quantos exemplos, irmão. Olha lá Pedro, lá caminhando sobre as águas, olhou para onde? Viu o quê? Viu o vento, viu a fúria do mar, afundou. Mas quando ele olhava e ele olhou para Jesus, os limpos de coração verão a Deus. Na tribulação, na perseguição, na dificuldade. Por fim, João capítulo 11, versículo 3, diz então: as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Agora a gente vai pular para o 34. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada à entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Bem-aventurados que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Até mesmo nas grandes perdas, até mesmo nos momentos mais duros e difíceis da vida, podemos ver a glória do Senhor. Podemos ver a bondade de Deus. E quem, meu Deus do céu, quem em sã consciência pode ver isso no seu momento mais difícil da vida, no seu momento de perda, de dor? Quem? Os limpos de coração. Aqueles que recebem essa graça, esses verão a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, meu amigo,
Ah, Carolzinha, do fundo do meu coração, meu desejo que diante de tantas coisas difíceis que a gente está vivendo, aqui em São Lourenço ainda está uma bênção, mas tenho acompanhado as notícias aí em São Gonçalo, tantas pessoas conhecidas, amigos, com essa doença agora, com esse vírus que tem assolado, tem entristecido, tem preocupado, tem trazido medo para tantas pessoas. Eu quero convidar você, meu irmão, a fazer esse autoexame, a fazer esse exercício. Purifique o seu caminho, perceba, peça ajuda do alto, veja a glória de Deus. Veja a presença do Senhor. Em Provérbios, é maravilhoso, 3, versículo 5 a 6, fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veja, será que a gente não poderia reler essa bem-aventurança da seguinte forma: quão feliz é o homem cujas motivações são absolutamente puras, porque este homem algum dia será capaz de ver a Deus. Essa é a minha palavra. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que o Senhor abençoe a sua vida. Deus lhe abençoe muito. Beijo no coração. Feliz de estar com vocês. E que assim seja feita a vontade do Senhor. Queria lhe convidar para fazer essa oração. Feche seus olhos. Pai, é impossível purificar-nos pelos nossos esforços, pelas nossas obras. Nos humilhamos nessa hora diante de Ti, suplicando a Tua graça, a Tua bondade, derramar do Teu Espírito sobre nós, para nos convencer dos pecados, aqueles pecados mais íntimos, mais secretos, somente o Teu Espírito, para nos levar a esse autoexame tão profundo, para examinar as nossas motivações, as nossas ações, as nossas atitudes, para que nós não venhamos ser seduzidos, ó Deus, pela beleza das nossas ações, mas perceber lá no fundo o real motivo, ó Deus, que nos leva a agir e a mover. Pedimos que o Teu Espírito nos revele o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos revele, Senhor, a nossa inveja, nosso egoísmo. Que o Espírito Santo possa, Senhor, trazer esse impacto e purificar-nos no nosso caminho, ó Deus, segundo a Tua palavra. Porque não há nada mais importante nessa vida do que ver o Senhor, de que enxergar a Sua glória, de percebê-lo em todos os nossos caminhos. Essa é a nossa oração, porque a nossa súplica, porque queremos Te ver, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Fique com Deus. Um abraço.